Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro da Esperança. Livro da Esperança é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós estaremos seguindo aí no capítulo 59, intitulado por Emmanuel, Na Exaltação do Trabalho. Ele utiliza o versículo que está em Marcos, capítulo 4, versículo 26, que diz: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E ele utiliza o capítulo 18, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. E ele inicia: Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas calamidades da inércia no plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e em seguida passa à condição de reduto de animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres necessários à inteligência na terra e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e com o decurso do tempo incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tiritita ao frio e faz pouco a pouco moradia da traça que a destrói. O alimento, indefinidamente guardado sem proveito, deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes de decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. O trabalho é infatigável descobridor, transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida as mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas também abre as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Então, nessa mensagem, Emmanuel nos fala sobre a importância do trabalho. E para nos falar sobre a importância do trabalho, ele nos traz algumas reflexões em torno do que acontece com algumas coisas que se ficam paradas e inutilizadas por nós por um longo tempo. Tudo aquilo que nós não usamos deteriora e estraga, não é verdade? As roupas, que se nós não usarmos as roupas por um longo período, ficarem somente guardadas no nosso guarda-roupa, elas vão acabar sendo devoradas pelas traças. A casa, que tem esse intuito de abrigar, de proteger, de ser o lar de alguém, se fica abandonada, acaba se destruindo, né, se degradando e acaba se tornando moradia de insetos, de seres inferiores, assim mesmo, na natureza mesmo, os bichos, né, acabam tomando conta dessa casa. E ele vai falar sobre o alimento. Se nós não utilizarmos o alimento dentro daquilo que nós sabemos ser necessário, né, nós não vamos nos nutrir e vamos deixar de nutrir aqueles que precisam, né? Vamos estar desperdiçando. Então, gente, todos os recursos que Deus nos deu, porque veja, tudo que nós falamos aqui é um recurso que Deus me deu. Uma casa, a vestimenta. Ele fala sobre o arado, né? O instrumento de trabalho para aquele que ara a terra, que vai acabando se
enferrujando por falta de uso. O alimento que estrague, a gente acaba não saciando a fome de outras pessoas, né? Um poço de água, se ficar uma água parada, sem que ninguém consegue acessar essa água, ele vai virar uma moradia de insetos, de vermes, de girinos, né? Das larvinhas lá dos mosquitos e de outros insetos. Então, a vida, os recursos que a vida nos deu foram recursos para que nós utilizemos esses recursos em favor do outro. E para que a gente utilize esse recurso, a gente precisa trabalhar, né? É o trabalho que Emmanuel está nos falando. E para a gente ampliar o nosso entendimento de trabalho, lá na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Eles respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho não é só aquele que eu sou remunerada para executar. Trabalho é tudo aquilo que eu realizo na minha existência. É toda ocupação útil que me ajuda ou que faz com que eu ajude a outras pessoas. Então, quando ele está falando nessa mensagem sobre o título da mensagem, né? Na exaltação do trabalho, certo? Então, é porque o trabalho é um recurso que nós recebemos da vida que vai nos ajudar a trilhar o nosso caminho evolutivo, né? E será através do trabalho que nós vamos conseguir contribuir para que o nosso mundo vá se tornando um mundo melhor para ser habitado, certo? Então, o trabalho é uma lei da natureza, todos trabalham. Até quando a gente dá aula para as crianças na evangelização infantil, a gente fala da formiguinha, da abelhinha, né? Que estão trabalhando, fazendo a parte que lhes cabe ali onde Deus as colocou, né? Então, trabalho é movimento, trabalho é atividade, né? E o trabalho vai nos proporcionar o progresso. Então, nós precisamos nos conscientizar da importância de ocupar o nosso tempo com atividades que sejam úteis. Porque se nós não cuidarmos, nós desperdiçaremos muito tempo fazendo coisas que não agregam em nada o nosso valor de espírito imortal. Na verdade, alimentando as questões materiais e nos esquecendo de trabalhar com as questões que alimentam o nosso espírito, né? Alimentar o nosso espírito é fundamental, porque afinal é com essa bagagem que nós iremos retornar ao mundo dos espíritos e que em outra oportunidade retornaremos a esta vida, em outra reencarnação, né? E nos lembrar que a ociosidade, a falta de atividade, o ficar parado é uma porta aberta para que sejamos obsediados por aqueles que estão ao nosso redor. Por aqueles, tanto encarnados quanto desencarnados. Que Jesus possa envolver a todos nós com muito amor, com muita paz e com muita luz. E até a próxima semana.